bom green. Agora, quando acabar, estou quase no fim, já estou formado há uns anos largos, formado, estou de 60, 67 reformado, eu tenho 77, 87, está a ver, já estou formado há muito tempo. Portanto, agora vamos lá ver o fim da vida, só Deus é que sabe. Deus não existe num lugar determinado, foi a morte que inventou Deus. Lutamos muito porque nos inícios ele era incompreendido, naturalmente incompreendido por algumas pessoas. Não quer dizer que hoje seja perfeitamente pacífico, mas com o tempo nós fomos percebendo que as pessoas também aderiam, compreendiam cada vez mais, participavam e ajudavam a transformar a cidade num local de acolhimento e de afeto para o autor que nós convidávamos, e hoje é assim. Ficam completamente rendidos, não só à cidade em si, àquilo que ela possui e representa, mas essencialmente pelo afeto das pessoas e pela envolvência. Quando nós começámos a idealizar a escritaria, a primeira, a ideia era fazer uma exposição tradicional fechada dentro do museu ou da biblioteca. E era uma coisa que nós não queríamos, mas que era o que se fazia habitualmente. E tivemos vontade de fazer uma coisa diferente, porque essas exposições têm sempre muito pouco público, as pessoas têm que ir ter com as coisas, então nós optámos por uma estratégia exatamente oposta. Nós levámos as coisas e quisemos, o princípio fundamental na primeira foi colocar as coisas a estorvar o caminho das pessoas. No início, quando surgiu a primeira edição da escritaria, estávamos um bocadinho reticentes, digamos que não nos pareceu até que fosse uma temática que tivesse muita ligação ao museu, uma vez que também temos a Biblioteca Municipal e sendo uma questão de literatura e de tratamento de autores de literatura portuguesa. Enfim, pareceu-nos que eventualmente a coisa poderia não resultar muito bem, mas a verdade é que foi absolutamente surpreendente que a escritaria se identificasse tão bem e tão genuinamente até com este espaço que é o Museu Municipal. Porque eventos culturais há poucos e quando há, raramente são organizados por quem devem ser organizados, são sempre organizados por associações ou por entidades privadas. Iniciativas culturais não faltam, não é? Mas esta tem uma originalidade e uma coerência que a distingue de muitas outras. Aguarda um bocadinho que eu vou ligar. E simplesmente descubro que seria perfeito poder reunir em um só lugar, sem diferença de países, de raças, de credos e de línguas, todos quantos me leem, e passar o resto dos meus dias a conversar com eles. O José Saramago é uma espécie de antena do mundo, assim. Ele tem uma clareza em ver e sintetizar problemas, né, que a gente às vezes está confuso e sofre por anos, e ele tem uma capacidade de síntese, de enxergar uma coisa que está na nossa frente e a gente não vê, e sintetiza em poucas palavras, em pequenos... Ele é realmente uma pessoa extraordinária. Deixou a quem contactou aqui com ele, deixou realmente assim, uma herança de gosto e de afeto por ele muito fortes, não é? Que eu acho que ultrapassam até, pelo menos no meu caso, a dimensão de gostar ou não dele como escritor. E da presença do meu pai na rua, acho que é um processo muito inovador, é didático, é pedagógico. Há muita gente que para a ler, se não os painéis inteiros, pelo menos parte deles. Há uns cubos, uns paralelepípedos espalhados pela cidade com uma série de pequenos textos e já tenho visto várias pessoas agarrarem nos tubos e pô-los de lado para verem. Quando o Senhor, também conhecido como Deus, se apercebeu de que Adão e Eva, perfeitos em tudo o que apresentavam à vista, não lhes saía uma palavra da boca, nem emitiam ao menos um simples som primário que fosse,
teve de ficar irritado consigo mesmo, uma vez que não havia mais ninguém no jardim do Éden. Eu acho que mesmo a dimensão a nível nacional, bem, a local é completamente fora do normal, não é? E mesmo a nível nacional acho que também não será muito normal num lançamento de livro venderem-se 500 livros. Acho que não há autor nenhum nacional que tenha vendido 500 livros num dia só. Esta é uma história feita a muitas mãos, com as tuas palavras mais as nossas. A José Saramago, a todos os meninos e às sementes de flores, a maior flor do mundo. Lembro do Saramago, que esteve aí, não é? E esteve aí outro que era daqui de uma senhora que era daqui de Vilamiá. Era uma fortaleza de prudência, cuja torre de homenagem era sempre a vaidade. Eu nasci num domingo de chuva, às 6 da tarde. No dia 11 de junho de 1934, onde alguém tanto sofreu para dar à luz um gaiato, que sou eu. E o que mais me marcou mesmo, sinceramente, foi a escritaria da Agostina, em que tivemos cá um grande realizador, o Manuel Oliveira, uma pessoa exemplar, uma pessoa espetacular. Se eu lhe desse qualquer ideia, ela fazia um romance. E tinha essa faculdade de inventar logo qualquer coisa de maravilhoso. Escreveu tanto e tão bem, que não se imagina como é que é possível. Como é que é possível escrever tantos romances, todos tão bons, desde a Grande Sibila até os últimos, da Ronda da Noite. São coisas notáveis na escrita portuguesa e na capacidade de inventar situações, pessoas, sentimentos, percebê-los e depois extravasá-los e transformá-los em sentimentos universais. Agostinho é um gênio. Estes blocos aqui colocados em toda a cidade dão um ar muito engraçado com os excertos dos livros da Agostina. Já levei dos José Saramago e também vou levar da Agostina. Nós levamos também a Agostina num excerto de Contemplação Carinhosa da Angústia. Escrever é isto, comover para desconvocar a angústia e aligeirar o medo que é sempre experimentado nos povos como uma infusão de laboratório, cada vez mais sofisticada. Eu penso que o escritor com mais sucesso, não de livraria, não de indignação social profunda, é aquele que protege os homens do medo, por audácia, delírio, fantasia, piedade ou desfiguração. Passo o tempo esquecido a escrever só. Mas é a única uma das coisas que eu gosto de fazer, escrever. Escrevo com eles, porque eu utilizar no curso de adultos. Câmara! Está a gravar? Atenção à cena 6. Os portugueses são profundamente vaidosos. Texto de Agostina Bessa Luís. Take 1. Ação! A primeira imagem que me vem à cabeça é a imagem dos escritores que são, enfim, dos mais importantes da língua portuguesa, da literatura portuguesa, passearem pelas nossas ruas, pelas nossas avenidas, como se fossem exatamente um cidadão comum, um penafidelense ou então um visitante anónimo que vem à nossa cidade para ficar a conhecer um pouco melhor. E é exatamente isso também que acontece com o Escritaria, essa proximidade que os escritores criam com os penafidelenses, com a comunidade, uma experiência que é verdadeiramente extraordinária e que é de resto singular no país e porventura até no mundo. Este nosso evento, o Escritaria, tem essa singularidade de aproximar de uma forma que dificilmente aconteceria noutras circunstâncias os nomes grandes da literatura da lusofonia com o cidadão comum. E isso é muito importante para, por um lado, também desmistificar aquela ideia de que a literatura é uma disciplina cultural inacessível ou então acessível apenas a alguns, permite desmistificar isso e permite também dar essa imagem mais real do escritor. Ajeizada andaluza. A um morto nada se recusa. E a um morto nada se recusa. E eu
Quero por força e eu quero por força ir de burro. E o médico António a emocionar-se. Quem sabe com Penafiel a lembrar-lhe nelas ou o pássaro piar na Nespereira à esquerda da casa. Nós temos que realmente continuar a conseguir manter aquilo que distingue este evento literário de muitos outros que acontecem no nosso país, que é precisamente aquilo que Alice Vieira disse no ano passado, quando cá esteve, e que me marcou imenso. Portanto, foi num momento bastante informal, como ela é, naturalmente, a falar à comunicação social que estava presente, momentos antes de descerrarmos a frase que ela escolheu para ficar cá em Penafiel, e ela dizia algo deste género: isto é algo de extraordinário. Apanharam-me desprevenida com tanta atenção e tanto afeto. Eu tropeço em mim por toda a parte nesta cidade. Eu ando na rua e sinto-me como se fosse, sei lá, o Presidente da República ou a Rainha da Inglaterra. E, portanto, este caráter singular da forma como acolhemos cada escritora, cada ano em Penafiel, é de facto único e não existe em mais lado nenhum no nosso país. E, portanto, é por isso que nós temos que continuar a trabalhar, para continuar a fazer com que o nosso convidado de cada ano sinta que realmente durante estes dias Penafiel é a sua cidade, é a sua casa, e se vestiu, se preparou especialmente para o acolher. Gratificante porque as pessoas vão reparando em nós, no trabalho que vamos fazendo, validam-no através de eventos como estes. Inquietante porque nunca temos a certeza de estar em condições de corresponder em termos de qualidade do nosso trabalho àquilo que esperam de nós. Será isto? Da casa a minha avó chamou-me, ela já não tinha absolutamente nada para dar, não é? Nada para dar. E estendeu uma mão e ela chamava-me Lidinha, não é? E disse-me: Lidinha, abre a tua mão que eu tenho uma coisa para te dar. E abriu a mão dela e não tinha nada lá dentro. A história que eu escrevo e porque é que eu escrevo, eu tenho a ideia de que tenho uma coisa na mão e possivelmente não é nada. E aquilo que eu se calhar vos venho dar aqui é nada, mas mesmo assim eu abro a minha mão e digo: tomem. Eu andei em escolas praticamente todos os dias, de há 30 anos para cá, mas esta recepção foi extraordinária, para já porque é um agrupamento. Há miúdos muito pequeninos, e depois aos outros, e depois aos mais crescidos. E aquela entrada foi assim, parecia, sei lá, o Presidente da República. Como sabes, sou iluminado. Quer dizer que tenho ideias luminosas. Eu me lembro que no dia da escrita, no ano passado, Alice Vieira veio a Penafiel e que eu e outras turmas, com a minha turma, fomos à frente da porta ver a Alice Vieira a passar. Depois fomos à biblioteca ver um teatro do quarto O, que agora está no 5º ano. Também fizemos um pequeno texto e alguns desenhos para Alice Vieira. Uau! E agora já sabes quem é Alice Vieira. Sim. E lembras-te de alguma coisa que ela tenha dito, alguma frase? Lês alguma coisa dela? Não. Eu leio um livro, alguns livros dela. Ah, é? Sabes algum nome? O meu preferido de todos é o El Rei Tadinho. Porquê? Como é que é a história do El Rei Tadinho? Era um rei que tinha uma bruxa que fazia tudo por ele. Ele não queria fazer nada. Aí veio um dragão, bateu na porta, falou que ele só não ia destruir a cidade, o reino dele, se ele casasse com a sua filha. E ele não tinha uma filha, então foi a bruxa. Por volta dos 12, 13, 14 anos, quando vim para a escola secundária Penafiel, a professora Cidália Fernandes, como é apaixonada pela escrita e pela leitura, criou um estímulo entre nós, a nossa turma à data, e nós começámos a participar na escritaria, na produção e na decoração de toda a atividade.
Eu vou a casa todos os dias e não fui estudar para Coimbra porque adoro a minha cidade e não me sinto bem se estiver longe dela há alguns dias. Mas agora também é uma questão de que quando vem cá realmente depois suscita aquele interesse. Se calhar vou ler o livro deste autor para ver o que é que ele escreve e suscita esse interesse em conhecer. Nem que seja por isso que também às vezes é mesmo isso, quando a cidade se transforma em cidade livre, é perceber mesmo exatamente essa curiosidade que temos. Cidade livre. Exatamente, é engraçado, foi um dos que eu percebi, uns critérios que fizeram e um elogio que deram quando foi a escritaria e achei mesmo engraçado, porque é uma cidade livre que está-se a abrir naquele momento para o autor, para as cidades, para os penafidelenses conhecerem. Não, a Astúria foi há 2 anos. Não, 2008 foi o primeiro ano, foi urbano, 2009 Saramago, 2010. que é o Memorial de Convento. Mas quando foi a apresentação do livro, Deus me livre. Pois que era quando ele falou do Caim. Foi. Ui, ali estava a abarrotar o museu, ali o museu, a sala do museu mete, não sei quantas pessoas, mas aquilo estava mesmo a abarrotar, estava por todos os lados. Exato. Não, o José Saramago já tinha lido sim. Mas pronto, não me despertou. O José Saramago, depende dos livros, havia um que eu tinha lido dele, quando era muito mais novo. Este é o de Mia Couto, foi um dos que pusemos aí. Exatamente. Nós tínhamos umas capas castanhas, não estão lá em baixo ou lá dentro? Não tenho o conteúdo. Pega os escritórios, que temos um escritório. As capas estão lá em baixo, assim, pronto. Então? Tenho o conteúdo dentro. Pronto. Será que não é mesmo as caixas? E são as caixas. Deve ser. Eu acho que ainda tem lá atrás, vai ver ao escritório. Mas o que é certo é que a gente às vezes anda por certas terras, longe, então, e falámos, a terra da escritaria, não é? Vão lá os escritores, não sei o quê. Portanto, as pessoas conseguem associar, não é? Também pratiquei, mas naquela altura não dava. Veio cá uma vez um medir atenção, lembras-te? Veio cá o Manuel de Oliveira, mas eu não estava cá. Sim, nós não estávamos foi aqui. os nossos colegas que mediu a atenção. Tivemos o Mia Couto também veio cá. O Mia Couto veio cá? Sim. Foste tu que atendeste? Sim, não sei se foi ele diretamente que pediu ou se veio até à porta e pediu e alguém veio. E o que é que o Mia Couto pediu? Já não me recordo. Acho que era algo para a garganta, não era? Capaz. Sim, acho que era. Porque ele estava muito cansado de falar. Porque, pronto, não está habituado a falar, está mais habituado a escrever. Eu posso me dar na curiosidade de estar a ver o que é que ele está a fazer, que eu também tenho umas coisinhas em casa escritas, não é? São os escritores. É? Que maneira, mas eu nem faço ideia. É o que qualquer escritor quer, sonha, que os livros saltem fora dos livros, do contexto aprisionado no papel que está ali, não é? Câmara! Está a gravar. Atenção à cena 6. Os portugueses são profundamente vaidosos. Texto de Agostina Bessa Luís. Take 1. Ação! Tem filas para autógrafos como qualquer evento literário. Há mais pessoas na cidade e o estacionamento é um pouco mais difícil. Bem, aquele café do fim de almoço demora 1 minuto em vez dos segundos habituais a chegar à mesa. Há televisão, rádio, máquinas fotográficas que acompanham alguém. Falamos de um encontro de escritores? Não, de todo. Falamos do encontro de um escritor com a própria obra espalhada a seus pés, literalmente, ou nos edifícios onde nunca antes se imaginariam palavras. É o encontro do escritor com frases que escreveu a pensar em páginas e agora dá por elas entre sapatos e vestidos de noiva, entre lingerie e artesanato. Há quem lhe chame o escritaria, há quem diga a escritaria. E enquanto nas montras do comércio de um centro histórico, interior norte do país, Portugal, se lê qualquer coisa mais do que o preço, o escritor vai se encontrando com os seus leitores e com quem nunca o leu. Às vezes, nem 1 metro de distância entre eles. Escritaria, homenagem de 3 dias a um escritor lusófono vivo que se desloca a Penafiel e que vê teatro de rua, arte pública e conferências sobre a sua obra. Vê ele
e vê quem quiser. Como diria o outro, a liberdade está a passar por aqui, sempre acompanhada de palavras. Eu, enquanto cidadão, entendo, antes de ser político e antes de ser Presidente de Câmara, que a nossa cultura é a base da nossa civilização e da nossa identidade e, portanto, a preservação dos aspectos patrimoniais, das nossas tradições, da nossa história, da nossa identidade, no fundo, da nossa cultura, é fundamental para que uma comunidade possa crescer com bases, com referências. E entendo claramente que, entre muitos outros criadores que se podiam encontrar, mas os criadores literários são ao longo do tempo e continuam a ser uma parte fundamental na estruturação da identidade de um povo. Para quem gosta de literatura, eu acho que é um evento que nos envolve, e para quem é menos assíduo desta área dos livros, pode ser realmente um bichinho que fica e que nos ajuda a ir à procura do que os livros têm para nos dar. O facto de contactarmos com a literatura de um ponto de vista quase físico, não é? Da literatura ganhar forma, de deixar de ser algo mais abstrato, eu acho que só se a pessoa for muito insensível é que não se deixa envolver nesse processo. O que nós conseguimos perceber do movimento da escritaria ao longo de todas estas edições é que, efetivamente, há um público específico para a escritaria, um público que realmente está mais vocacionado para as obras literárias e para a escrita, mas que depois chega aqui e fica surpreendido, no fundo, também com a dimensão e com a qualidade deste espaço que a cidade tem para oferecer. E acabamos por ganhar pessoas que gostam do museu e que voltam mais tarde, noutros contextos, com a sua família, com os seus amigos, outros por razões até profissionais, e no fundo a escritaria começou a ser também um evento que marcadamente tem uma íntima associação ao museu. Eu admiro a animação que se cria em volta da cidade, do teatro que se faz e da animação que se faz com um grupo que habitualmente nos brinda com música e teatro, que vem de Famalicão e que eu adoro, quer dizer, acho que são muito bons mesmo, e criam uma animação na cidade fora de normal, que é uma animação que durante o ano nós não temos. Quando se chega aqui de manhã às 8 e pouco, não se vê pessoal aí na rua, é uma cidade morta. A cidade, daqui a algum tempo, vai ser claramente a cidade das palavras, a cidade dos autores, a cidade das letras, a cidade dos livros, alguma coisa assim, porque essas marcas vão pulular aí por vários pontos, aqui sobretudo do centro histórico. O ano passado foi giríssimo, porque tem um senhor que vende tamancos e ele pegava nos tamancos, exibia-os e brincava com António Lobo Antunes sobre o termo tamanco e pedia-lhe opinião, e se ele sabia o que queria dizer e se sabia que o tamanco era original de Penafiel. Eu ouvi-lo falar, mesmo a pé dele, eu sei notei que ele era surdo, mas ele tinha aparelho. Tinha, sim, senhora. Tinha aparelho, que depois ele meteu ali, a pé do liceu, meteu para ouvir melhor. Eu estive com ele aí, estive. Uma senhora já bastante idosas, quando viram o António Lobo Antunes, dirigiram-se-lhe, falaram-lhe dos problemas de saúde que tinham, dos problemas da vida, deram-lhe um abraço, deram-lhe beijos, e criou-se ali uma relação tão empática e humanamente tão intensa que parecia que eram velhos conhecidos e não se conheciam apenas dos livros. O que sinto sobretudo é gratidão, porque gratidão pela generosidade das pessoas, gratidão pela simpatia delas, gratidão pelo empenho que puseram. Porque realmente quem escreve quer chegar junto dos leitores. Eu penso que só desta forma direta em que escritor e público contactam é que isso se pode fazer. Agostina ainda deve recear que nos proíbam a solidão, esse pequeno espinho que afinal nos faz solidários na multidão. O biólogo Mia se tornou Camões e recuperou da garganta largando corvos de um feitiço. Diz quem viu que o remédio das meninas da farmácia fora providencial. Não fosse o caso e ele não via o teatro, nem o descerrar da frase que fica. Não invento, a palavra descobre-se, não se inventa. Mia Couto nem tão pouco contaminaria como curandeiro de simpatia improváveis leitores. Sim, seria capaz de não ler.
Se não fosse a escritaria, seria capaz de ler. Assim deu um bocado de curiosidade para ler. Um dos que mais, se calhar, mais curiosidade dá para ler mesmo, e quem sabe poder ler, é mesmo no Miyakoto. Há um que eu gostava que pudesse passar por aqui, tanto como autor, apesar de não ter uma profícua escrita, não tem muitos livros ainda editados, mas é um grande autor também da nossa língua, mas noutras paisagens, neste caso nas letras de música, que era o Chico Buarque. O Miyakoto, quando veio, estava fascinado, terá sido um dos escritores que mais gostou da escritaria, e ele estava fascinado e esqueceu-se do carregador da máquina fotográfica, então a máquina fotográfica não tinha bateria e ele foi comprar uma máquina descartável porque queria levar fotografias das coisas todas, e então ele chegou a uma ilustração do Rui Martins, que era uma espiral que tinha uns pontinhos negros, aquilo era uma coisa muito abstrata, e ele pôs a máquina fotográfica e tirou a máquina fotográfica e olhava para aquilo com ar estranho, punha a máquina fotográfica e tirava a máquina fotográfica e chamou-me: ouve lá, o Castanheira, eu olho para a máquina e vejo a minha carantonha ali, eu tiro a máquina e não vejo nada. E porque é uma das estratégias que o Rui Martins usa muito, e este ano temos isso outra vez com o Mário de Carvalho, coisas que de repente de perto não se conseguem perceber, e quando nós nos afastamos vemos uma ilustração que lá está. E isso foi uma das maiores satisfações, ver um Miyakoto espantado com aquilo que nós fizemos. Isto é para ti. Queres-te levantar e abrir? Ou então não. Falaram muito bem deste livro também. Também dele. A sério, muito obrigado. Pronto, agora já tens o teu Miyakoto. Obrigado. Obrigado assim mesmo. Muito obrigado, muito bom. Muito bom mesmo. Falaram neste livro também. Uma colega minha até que trabalha aqui na Câmara. Há escritores que o são mesmo sem ser lidos. Um dia pode calhar, escrever assim um livro. Um dia que tenha bagar isso tudo. Sim, quando vou de passeio para algum lado, às vezes a gente fala que é de Penafiel e já há pessoas que associam, lá faz-se escritaria e essa coisa, estou a homenagear o fulano e fulano. E estive lá, umas dizem que já tenho pessoas que estiveram lá e outras dizem que ainda têm os caixotes, porque nestes eventos uma da imagem de marca é deixar uns caixotes para as pessoas levarem para casa, com alguns dizeres alusivos ao poeta. Já encontrei pessoas a dizer que têm esses caixotes ainda em casa, guardados, que pronto, fazem questão de ter guardado e que quando há novos eventos que tornam a vir para continuar a levar. Levar memórias e perpetuá-las com frases. Ora pense, que frase nos deixaria e em que sítio da cidade? Os livros são como os amigos, nunca partem de vez. Em que sítio da cidade? Bom, há tantos sítios aqui na cidade, mas talvez aqui perto da Câmara, porque foi o sítio onde eu habitei durante 12 anos e que muitas memórias me deixa. Uma cidade terá sempre a Câmara, obras, ódios e afetos. Afeto, a palavra mais escutada depois e antes do escritaria, porque durante o evento a palavra só se sente. Uma cidade de homenagens diferentes e ternas. Urbano continuará entre nós, esperando ainda um tempo de luz em que floresça a igualdade e o livro seja o rumor da fonte que se partilha. Às vezes solto-me e escrevo apaixonadamente e afluem-me coisas que eu não sei de onde vêm, acho que vêm do subconsciente. Porque a certa altura estou quase em transe a escrever. Este revisitar de escritaria já espera Mário de Carvalho por entre o Largo da Ajuda e a Praça Escritaria, também ele com certeza lido nas montras, como todos, falando do livro que aqui lançará e da arte de morrer longe. Se calhar ninguém morre mesmo, nem os escritores, nem as palavras. O Eros,
o tempo, a morte, a revolução, as máscaras. Nem as lembranças com as histórias do Caim que mudou tudo. Pensar em Caim é algo que me acontece desde há muitos anos. Quer dizer, no sentido de que... no sentido de pensar que aquela história estava mal contada. E é realmente estranho porque Deus não castiga Caim. O castigo que lhe dá é andar errante pelo mundo. Estranho, uma espécie de... é um pacto estranho entre Caim e Deus, que só tem uma explicação, que o próprio Deus, embora isso não seja explícito, que o próprio Deus se sente responsável. Bem, isto é uma graça de Deus, eu andar assim. Já não é para qualquer um. Não é? Já não é para qualquer um. Come, vai para as jantaradas. E depois ainda come e bebe, tudo me faz mal, posso comer. E fotografa desde quando é que se lembra de fotografar? O meu falecido pai, na altura, podia pôr a estudar. Fiz a 4ª classe, a 2º grau, vim logo para a companhia dele. Já tinha um irmão mais velho, fazia até bastante, era 18 anos, porque entre ele e o meu irmão houveram outros filhos. Pronto, e vim logo. Depois comecei a aprender. Mas isto era a cidade antiga. E ele veio, saiu dali e o... Eu fui ter com ele... Agora explique lá então ele como é disse, que foi. Sr. doutor, venha cá que eu quero tirar uma fotografia. E ele, vamos lá. E levou uma cadeira, meteu-a entre os canudos, não é? Meteu assim, era assim estreitinho, canudos aqui e canudos acolá. E ele meteu-lhe, até foi este banco. Qual foi o banco? Foi este banquinho que aqui está. Okay. Pois lá tinha de ser uma coisa assim estreita para caber. E agora o Sr. doutor vai se sentar. Ele sentou-se e a esposa veio por trás e ficou assim com as mãos. Calhou bem. Nele. Aí não foi propositado, o senhor não pediu para ele, mas pediu e ele acedeu. Não, mas não pediu para a senhora fazer esta pose, pois não? Não, eu costumava, todas as vezes que ele trazia, eu tirava sempre uma fotografia. Ele disse à esposa, agora a senhora entra e põe-se por trás do marido. E calhou, calhou por calhar. Isso era meu avô. Vítor Melo. Foi que o meu pai foi por causa desse senhor que foi para fotógrafo. Ainda está uma perfeição, não está? Está sim, senhora. Se não fosse o escritaria, nós não vínhamos aqui descobrir. Vamos fazer a nossa fotografia igual a deles? Vamos, sim, senhor. É isso? Eu não estou nada bem penteado. Não faz mal. Então vamos a isso. A senhora vem por trás e mete-lhe as mãos assim, tal e qual como está. Como está. Isso. Ok. Mais para cá, um momento de carinho. Exato. E agora eu sou o senhor, não é? Eu vou dizer agora, sorria, olhar para mim, neste caso, ok, e a senhora também um bocadinho. E descontrai. Eu quando era novo era... Era quê? Bonito? Era foi por isso que a minha mulher casou comigo. Era o quê? Um pedante? Foi que era? Pedante? Pedante era. Não. Era um tratado. Diga-me uma coisa, o amor existe? Existe. Existe. Pois. Amor, bem... Quando eu me casei, há ali uma assembleia, amigo, comecei logo a vir às 7 da manhã. Mas eu estava pertinho ali na assembleia, não era na Talinha. O quê? Quando eu casei, eu vinha dali às 7 da manhã da assembleia. E tu dizias, mas agora tem tal... Olha, ando a dar leite. Andava as leiteiras na rua às 7 da manhã a deixar o leite, que até me deixava também aqui a mim, não é? E eu, olha, ando a dar o leite. Naquele tempo, a uma altura, naquele tempo era assim, à meia-noite, não havia luzes. Cá em Beira Fiel, fechava. Mas eles viam.
Diga uma coisa, acha que ser fotógrafo é um privilégio? As pessoas, as meninas e não só, gostam mais? Não sei, eu sei que tive sorte em seguir esta profissão, é linda. É a única profissão. E depois o contacto, eu fiz centenas de casamentos. Está aqui todo dia. Mas fiz centenas de casamentos. Olha, ele centenas de casamentos. E ela, a minha mulher, é modista. Era a melhor modista de Beira Fiel, não é lá de Sousa Gabá, mas era. Diga uma coisa, se eu lhe pedisse ao senhor para nos tirar uma fotografia aos dois, o senhor tirava? Tiro, sim, senhor. Taliga, deixa. Falar-se de versa. Olha o gatinho. Um gatinho. Ora, eu tiro outro. É o mais novo da família. Tiro outro. Isso. Pronto. Ok. E depois arranjo, sim? Sim, senhor. Fiquei bonito? Sim. Eu gosto da primeira. Pronto. Deixa-me ver a primeira, Desejo que o Antônio Torrado venha à escola num dia. Ergue-te ao sol de verão. Olhos fechados, braços bem abertos lá para cima e digam: Somos nós os seus cantores.